Apenas pensamos e o Senhor já conhece o nosso coração. E a palavra diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, de todos os lados, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Versículo 13: Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, as tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. O versículo 16 fala que os olhos do Senhor viram a substância ainda informe. Não havíamos sido formados, e no teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Que preciosa para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se as contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram a Deus, desce cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aí o versículo 23 e 24 diz assim: Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho. Amém. Sonda-me, ó Deus. Só o Senhor pode nos sondar. Vou pedir para alguém buscar mais um ventilador para colocar aqui para nós, porque o negócio aqui esquentou. Amém? E o propósito de Deus cumprir. Amém? Então, a Cida tem cuidado desse projeto e a gente está aqui só para auxiliar, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhinhos onde você está, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque nós lemos a tua palavra e ela nos diz que o Senhor nos sonda e que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a nossa alma, a nossa necessidade, sabe o quanto nós precisamos ouvir do Senhor nessa tarde. Nós te louvamos pela vida, Senhor, da pastora Elenise, Pai, que de lá de São Paulo veio, Pai, com o recado do teu coração para o nosso coração. Toma ela nas tuas mãos, Pai, que ela seja instrumentos nessa tarde. Em nome de Jesus. Que ela possa compartilhar as suas experiências, quanta coisa ela tem vivido com o Senhor. E que nessa tarde nós nos dispomos a ouvir a tua voz, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Nós queremos ser tocados por ti, nós queremos ser tratados. A tua palavra diz que o nosso corpo ainda não estava formado, o Senhor já nos conhecia, sabia desse dia, sabia do teu propósito nas nossas vidas, e nós estamos aqui em obediência a ti, Senhor, porque as bênçãos vêm através da obediência. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Obrigada, Senhor, por cada mulher que está aqui, Senhor, por cada mulher que é guerreira, que é instrumento do Senhor, mulheres que realmente estão gerando e vivendo os sonhos de Deus, mulheres, Senhor, que são úteros espirituais férteis, mulheres que têm gerado projetos, negócios, que têm gerado vida, Senhor, que têm gerado, Senhor, tanta coisa, Senhor, tantos sonhos de Deus, porque não são os nossos sonhos, são os teus sonhos
Senhor, cada vida aqui abençoada, Pai. Senhor, se houver algum tipo de preocupação no nosso coração, nós repreendemos toda inquietação no nosso coração. Nos traz paz, nos traz segurança, nos traz amor, nos traz a tua presença, Pai. Nós queremos o teu bálsamo, Senhor. Se há ferida em nós, Pai, que nós possamos ser curados pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu abraço, Espírito Santo. Que nós possamos nos sentir amadas e abraçadas neste lugar. Declaramos o teu reino, declaramos a tua justiça nas nossas vidas, declaramos que o teu propósito será concretizado nas nossas vidas, e declaramos que o melhor de Deus ainda está por vir, e que um dia sentiremos saudades desse lugar pequenininho, Pai, apertadinho, mas que a tua glória se manifesta com liberdade neste lugar, porque eu creio que nós tomamos posse daquilo que é nosso, daquilo que nós temos direito, daquilo que o Senhor já reservou para aqueles que confiam em Ti. E nós cremos na Tua palavra, e nós cremos nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor? E me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até em mim, se ache sorte, transforma-me.
pessoas estão sempre precisando ser. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao céu seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Não importa se para Senhor esteja neste momento, Ele é somente Deus. Pai, que Ele pode tudo por você. Nunca deixe de adorar Ele, porque Ele é altíssimo. Ele pode fazer a nossa salvação. Aleluia, Senhor amado. Deus te poder, aleluia. Não há terror, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Senhor, dá-me as palmas, Senhor. Glória a Deus. Gente, vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo, estou sentindo, porque olha, Deus é tremendo. Glória a Deus. Quero agradecer, né? A partida também o inimigo tem vindo de sobremaneira pesado, feroz contra as mulheres. Nós trabalhamos um projeto que nós chamamos Anos em Ação, que começou há quase 3 anos atrás, um projeto para ajudar as mulheres a ter a sua cura na alma. Nós não estávamos muito preocupados com o físico, mas com a alma, porque o inimigo tem se levantado e quando ele consegue tocar na alma de qualquer pessoa, principalmente da mulher, porque a mulher ela é sentimental, então muitas vezes ele ganha aquela situação. Agora, se a alma estiver sarada, curada, a mulher pode enfrentar muitas coisas. Muitas vezes uma doença, um problema. Porque as mulheres querem estar bonitas fisicamente, mas um coração alegre informoseia o rosto. E a mulher estando sarada na sua alma, que são as suas emoções, que são aquilo que nós desejamos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos sentimentos, nossas emoções, nosso amar, odiar, tudo está na nossa alma. Então, o Senhor ele sabe que precisa curar a nossa alma. Davi, o rei Davi, ele foi especialista nisso. Ele fala muito nos seus salmos com a alma dele. A minha alma porque está abatida. E nós aprendi com um pastor Sérgio, do Ministério Sal da Terra. Ele conversa com a alma dele. Quando a alma quer titubear, quer desanimar, a alma
Se levanta, alma, não te dou motivo para você ficar abatido. Levanta a alma, porque Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu tudo. A alma, você quer deitar, quer ficar em depressão, em nome de Jesus você não vai ficar, alma. E eu comecei também a tomar essa posição. Quase há 2 anos e meio atrás eu estava acamada, desanimada, e a pastora Ivane foi usada para nos animar, e outras mulheres, nós nos reunimos para orar, e nós começamos, o Senhor nos direcionou, vai na alma, porque o Espírito ele está prontinho. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi selado pelo Espírito Santo. Mas a alma, minhas irmãs, a alma não é fácil não. A alma quer. Hoje à tarde eles poderiam estar no ar-condicionado em casa, né, com a perna para cima. Nós estamos vindo de um projeto, né? Nós temos um projeto na Aretama com 30 crianças. E eu fico com a classe de 5 a 7 anos, das 2 às 5 é o nosso projeto, todo sábado. Então eu me arrumei rapidinho na casa da pastora Lucélia, que é minha cunhada, e por isso nós chegamos um pouco atrasados, porque nós temos esse projeto que Deus também colocou em nossas mãos. E tem muitas meninas, e o diabo ele quer destruir as mulheres. Então quando o Senhor falou para nós que realmente Ele ia nos ajudar a realmente curar muitas mulheres na alma, quer curar um câncer, uma depressão, uma enxaqueca, qualquer coisa, isso é muito fácil para Deus, porque Deus pode todas as coisas. Agora a alma, a mulher tem que querer. E um dia eu falei, Senhor, eu não quero ficar mais numa cama, não quero ficar depressiva, triste numa cama. Então você tem que tomar uma posição. E foi aí que nós começamos. E nós temos um general, um Jesus maravilhoso que está a nosso favor. O Senhor trabalha de noite e de dia ao nosso favor. Ao nosso favor. Então Maria, Ana, Sara, Déboras, o Senhor é o primeiro a trabalhar a nosso favor. E eu sei que aqui hoje Ele vai curar muita alma. Aquela ferida que está te machucando, aquela ferida que está doendo, que está lá naquele cantinho que muitas vezes você nem deixa ninguém chegar perto. O Espírito Santo é especialista em curar. E você veio no lugar certo. Porque aqui, na casa de Deus, o Senhor ordena a bênção. E a bênção que Ele tem para nós hoje é cura. E nós precisamos ser curados diariamente. Porque nós ficamos tristes, aborrecidos, problema com o marido, com o filho, no trabalho, quem trabalha fora, né? Mãe, irmãos, igreja. E muitas vezes entra no nosso coração. E nós não podemos deixar. Porque essas picuinhas, essas coisinhas pequenas, muitas vezes podem nos levar à morte da nossa alma. Então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está neste lugar, eu creio, para fazer cura. O nosso versículo oficial do nosso projeto das mulheres, foi o Senhor que nos deu em Lucas 1,37, diz assim: e o Senhor fará o impossível em todas as suas promessas. Nós temos um Deus que faz o impossível acontecer para nós. Foi tão interessante lá no nosso retiro que nós participamos, que eu levei uma moça para o retiro de Roseira. Nunca vi essa moça. Eu vi ela no sábado quando nós estávamos indo para Ribeirão Pires. Ela chama Samanta. Nunca vi essa moça, eu nem sabia que existia, nem eu sabia que ela existia. E nós a levamos, porque ela é amiga de uma irmã que ia com a gente. E quando nós chegamos lá, ela está afastada da igreja, essa jovem, e lá no domingo, na segunda-feira, o Senhor falou assim para mim: eu usei vocês como servos para trazer essa Samanta aqui, porque lá ela se reconciliou com o Senhor, uma jovem linda. E eu falei para Samanta: Deus move céus e terra a favor dos seus, a favor das mulheres, a favor de você. E olha para vocês, está tudo assim, ó, como se tivesse combinado. Faz tempo que a gente não se vê. A pastora Maria eu vi, foi em novembro, outubro, a pastora Sueli. Então, cada um que Deus deu oportunidade, está tudo, né, seguindo como se a gente tivesse combinado. Mas Deus é maravilhoso. Eu creio que até o final, muita coisa vai mover, não só em vocês, mas em mim também. Eu creio que o Senhor vai curar realmente, porque nós mulheres sofremos muita pressão de filhos, do dia a dia, do esposo. E às vezes a gente nem percebe que estamos feridas na alma. Só que algumas entram em depressão, outras se fortalecem, né, conforme o Senhor vai movendo. E eu não sei qual mover que vai ser hoje, mas amém, vai ser tremendo, glória a Deus. Se alguém quiser uma oportunidade para estar, né, fazendo louvando, alguma coisa,
Lourdes Fabiano como oportunidade? Não? Amém. A futura pastora? Então, amém. Então, eu vou chamar o pastor Vanderlei para que esteja orando e passar para o nosso pastor, então, para o nosso alimento da alma, né? Completar. Glória a Deus. Amém. Fábio, retoma seu teclado. Vamos cantar mais uma canção e depois estaremos passando para a nossa pastora Helenice. Na verdade, ela é uma apóstola, né? O pastor, o esposo dela era um apóstolo. Vocês vão entender por que era. Vou deixar que ela compartilhe essa história, né? E está a pastora apóstola Helenice e o seu filho André, né? Assim, ele é gêmeo do Fábio, os dois apareceram de falei, eu vou perder o meu ministério. Aí tudo bem, aí continuamos e nós fomos para o McDonald's, para o banco, depois quando fechou fomos para o McDonald's, continuamos conversando e Deus me deu uma visão e deu uma visão para ele também. Na visão, eu via ele no caixão, eu via o André, meu filho, eu via a Raquel, mas, e ele vendo isso também. Aí ele virou para mim e falou assim, você é minha esposa. Eu falei, você está louco? E essas crianças são nossos filhos. Eu falei, você está louco? Eu não vou casar com você. Porque na visão, eu era como viúva. E eu chorava muito, porque eu sentia a perda de estar viúva, né? E com duas crianças pequenas. E aí ele falou, não, você é minha esposa. E ele se alegrava, e ele pulava de felicidade. Aí eu falei, não, eu não caso com você de jeito nenhum, ainda mais sabendo que vou te ver no caixão, no caso. Aí ele chegou e falou, escreve aí, porque eu quero que você escreva lá no túmulo. Né? Aqui jaz um grande homem de Deus. Né? À espera da ressurreição dos santos dos últimos dias. Aí eu, chorando, anotei aqui e falou, mas eu não vou fazer isso porque eu não vou casar com você. Aí eu cheguei e falei para ele, me leva para casa, já era tarde, me leva para casa. Aí ele falou, não vou te levar para casa, daqui para frente é você e Deus. Eu falei, mas como? Eu estou sofrendo muito porque a dor era muito grande. A visão que Deus me deu era muito real. E a dor de ser viúva, de ter perdido o marido era muito grande. Eu chorava assim aos prantos. Mas como que eu vou falar para minha mãe que eu estou viúva sem nem estar namorando? Que coisa louca. Aí eu falei, então você ora, né, para que minha mãe não perceba, né? E eu cheguei bem em casa. Aí eu falava, me leva. Ele, não vou te levar, daqui para frente é você e Deus. Eu estou bem, daqui para frente é você e Deus. E naquela noite eu voltei para casa e, sabe, conversando com Deus, eu não vou casar, eu não vou. E Deus chegou para mim e falou assim, se você não, na minha casa, se você não aceitar Ele, voz audível, assim como eu estou falando com você, ecoou a voz do Senhor no meu quarto e falou, se você não aceitar Ele como teu esposo, você vai frustrar os meus planos para a tua vida, para a vida dele, não um monte de gente. Eu falei, tá bom, Deus, eu me rendo, eu aceito Ele como meu esposo. E aí fui vivendo, né? Falei, Senhor, mas e agora? Eu preciso ser curada. Como que eu vou casar sabendo que eu vou perder? Eu não vou amar esse homem, eu não vou nem querer dar mão para ele. E eu fui vivendo assim, né? Esse período. E Deus falou, não, eu vou te curar. Quando ele partir, você não vai sentir. Você já vai estar curado. Você já vai estar tratado. Né? E ele partiu em 2014, teve um câncer no cérebro, né? E partiu dia 1º de 2014. E na hora da partida dele, foi realmente assim, ele feliz da vida. Né? Eu estava no hospital com ele, porque vinha alguém e falava, deixa eu ficar com ele. Eu falei, tá bom. Aí eu falava, Luiz, não vai embora. Se Jesus estiver aqui buscar, você fala, espera um pouquinho, né? Ele disse, não está aqui.
Eu sempre falava isso para ele. Aí quando foi dia 1º, de manhã eu acordei às 6, falei, hoje eu não vou descer para tomar café. O Espírito Santo falou, desce e toma um café reforçado. Eu desci, tomei o café. Quando foi às 9 horas do dia 1º, Deus falou, coloca o louvor do Thales Roberto, quero voltar para a casa do Pai. Eu não tenho para onde ir, mas eu quero, sei que não mereço, mas eu quero voltar para a casa do Pai. Aí eu falei, Luiz, eu estou colocando louvor para você. Ele já não estava mais consciente. Coloquei o louvor e ele chorou. Enxuguei as lágrimas dele. Coloquei a mão no peito dele e falei, Luiz, você já pode voltar para a casa do Pai. E ele voltou para a casa do Pai feliz da vida. E realmente Deus é um Deus que cumpre sonhos, amados. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E realmente eu fui pastora, ainda solteira e casei com um pastor. Não é porque Deus é um Deus que faz. Para Ele não há nada impossível. Aquilo que Deus te prometeu, querida, nas madrugadas, em sonhos, Deus vai fazer. Mas abra sua Bíblia em Gênesis 21. Sabe, queridos, talvez muitas de vocês já estejam vivendo sonhos realmente, como a pastora Vanderlei disse. Ela está vivendo sonhos. Mas eu quero te perguntar pessoalmente, você e Deus, você está vivendo os sonhos de Deus? Você está vivendo aquilo que Deus sonhou para você de verdade? Você é feliz? Você é feliz no lugar onde você está? Né? Eu tenho certeza que muitas aqui buscam um milagre. Queridos, Deus tem promessas para cada um aqui neste lugar. Amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha a sua cultura, Ele não olha se somos feios ou bonitos. Aliás, somos todas lindas, né? Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Mulheres, quer uma dica de beleza? Como disse a pastora, isso daí eu faço, viu? Aquieta a alma. Isso daí eu sempre faço. Amém. Quando minha alma quer ficar atribulada, quando a minha alma quer ficar, sabe, sobressair, eu digo, aquieta a alma. Fica aí quietinho no teu lugar. Então, mulher, se você quer uma dica de beleza, tenha um coração sempre alegre. Amém. Tenha um coração, porque a maquiagem que a gente passa daqui a pouco sai. Mas a beleza que vem do coração, essa permanece. Amém? Amém. Aí Deus tem promessa porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença entre pessoas. Mas tem gente que, como Abraão, queridos, tem pessoas questionando Deus. Né? Abraão questionou, mas Senhor, como vai ser isso? Abraão questionou, mas como? Talvez, pastora, talvez o Senhor vai desestruturar alguns aqui. Talvez, evangélico, e o que eu tenho que contar é que estou firme até hoje. Eu nunca fui lá ver se aquela maionese era melhor do que a de Deus. Eu digo isso para os meus filhos. Você não precisa comer comida podre de Satanás para saber que Deus deu é bom. Esse negócio de lá, não tem experiência lá para vir contar aqui. Não precisa. Eu ensino isso para os meus filhos. Então, queridos, eu não conheço. Né? E talvez você olhe para a sua circunstância, para a sua vida e fala, Deus, como o Senhor vai fazer isso? Como será possível? Né? Sou estéril. Eu era estéril. Não havia possibilidade nenhuma de gerar os sonhos de Deus. Né? Talvez você olhe e fala, mas como eu vou alcançar isso? Como vou chegar a este milagre? Talvez você até já se contentou, queridos, com o servo nascido na sua casa. Talvez você esteja até contente com aquilo que é a aparência daquilo que é o teu filho. Preste atenção nisso.
Talvez você esteja achando, querido, que este é o teu herdeiro, que Damasceno, Eliezer, é o teu herdeiro. Mas nesta tarde, queridos, Deus te diz: este não é o teu herdeiro, mas o teu herdeiro é aquele que de ti for gerado, é aquele que for gerado nas tuas entranhas, é aquele que for gerado lá no oculto, onde ninguém vê. De você, esse é o teu herdeiro. Um dia, queridos, eu estava lá na minha casa, eu e meu esposo, eu não ainda tinha meus filhos, e eu estava num ministério que era até da quadrangular, e eu estava lá com o pastor, feliz da vida, fazendo projetos, fazendo planos, eu e meu marido, sabe? E vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Esse é o nosso herdeiro, esse é o nosso ministério. Deus falou: esse não é o teu herdeiro, este não é o teu herdeiro. O teu herdeiro é aquele que de ti for gerado. E o nome do meu ministério e do meu esposo é Ministério Apostólico Profético Vida Abundante. Este foi gerado nas nossas entranhas, este foi gerado nos montes, este foi gerado na beira da cama, este foi gerado com lágrimas, este foi gerado com incompreensões. Este é o meu filho. E nesta tarde, queridos, pense: você é feliz com o que você está fazendo? Eu vou te dizer uma coisa: se você está no lugar que Deus escolheu para você, flui. É natural, não é peso, não é cansaço. Agora, se você, observe isso, se o que você está fazendo está pesado, está difícil, esse não é o teu filho. O filho dá prazer, o filho você não sente cansaço. É tão natural como para o peixe nadar, é tão natural como para o pássaro voar. Quando você está no seu lugar de unção, é natural. Então, eu quero que nesta tarde, você medite nisso. Se este é o teu filho, se este é o teu herdeiro, amém? Talvez Deus tem algo para você, talvez não, Deus tem algo grande para você. E o que Deus tem para cada um aqui é muito maior do que você possa imaginar. Muito maior do que você, a tua mente, possa alcançar. Quando eu era criança, eu jamais imaginaria que eu estivesse aqui em Pinda. Eu nem passava pela minha cabeça que estaria com o microfone, se eu nem podia olhar para a cara de ninguém. Mas estava sendo gerado lá no meu coração. E Deus é o Deus que faz. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 2 Coríntios 2:9. Então, queridas, não desista dos sonhos de Deus. Não desista, não. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Veja que coisa linda. Deus disse para Abraão, aí no verso 4: a isto Deus respondeu, logo o Senhor dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado. Este é o teu herdeiro, aleluia. Então, minha amada, Deus tem dado promessas, não tem? Eu duvido que alguém aqui não tenha. Se até uma criança tinha, tem. Eu duvido que Deus não fale com ninguém aqui e não tenha promessas. Tem sim. Ah, mas Deus nunca falou comigo. Deus fala sim. Preste atenção. Comece a parar para ouvir Deus. Sabe, queridos, vou te dizer algo com muito temor e tremor, Isso que vou te dizer é para algumas pessoas, talvez algumas já estejam vivendo Gênesis 21:2. Como a pastora está, talvez algumas pessoas aqui já estejam vivendo isso. Mas para você que ainda não está vivendo os projetos, você que ainda não chegou aqui, em Gênesis 21:2, te digo que talvez o teu milagre não é este. O teu herdeiro
Talvez não é esse que você pensa, não. O Senhor manda me falar para você nesta tarde, para você prestar atenção. Talvez não é isso que Deus tem para você, mas aquele que de ti for gerado, aquele que foi gerado nas tuas entranhas, aquele milagre que você espera todos os dias e gera todos os dias, como uma mãe gera um filho. Este é o que Deus tem para você. Aquele que você gera em oração, em palavras, sabe? Eu, aos 6 anos, mesmo aos 6 anos, eu gerava aquilo em oração. Eu chamava as minhas amiguinhas para brincar. Elas me chamavam, vamos brincar de casinha? Eu falava, vamos brincar de casinha, mas primeiro vamos brincar de igrejinha. Aí eu pegava tudo aquilo que eu aprendia na escola dominical, eu pregava para as meninas e as minhas vizinhas e os vizinhos. Eu pregava a palavra, porque eu estava gerando aquilo que Deus me deu, eu estava gerando em palavra, em oração. Então, queridos, gere o teu milagre, gere em palavra profética. Não desista, não deixe o diabo roubar, não. Deus vai curar aqui muitos ventres espirituais. Você crê nisso? Amém. Que Deus vai curar? Amém. E aquela que não gerava mais vai voltar a gerar. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, querido, o teu milagre é aquele que muitas vezes você tem gerado no silêncio, nas madrugadas, sabe? Quando uma mulher está grávida, está lá a sementinha. Ninguém vê, né? Ainda mais se a barriga está pequenininha, ninguém vê, mas está lá. Não é? E vai crescendo, e cada dia vai crescendo, né? Vai sendo gerado. A mãe vai alimentando a criança através do cordão umbilical. E vai sendo gerado aquela sementinha, né? Um sonho vai sendo gerado. E muitas vezes, o que você tem gerado tem sido com muitas incompreensões. Eu tenho acompanhado um pouco a pastora Vanderlei. Eu sei que o que ela gerou foi com muitas lágrimas, muitas incompreensões, né? Com muita dor a gente gera. E então, queridos, Deus fez o quê? Conduziu Abraão para fora. Sabe, queridos, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus é menor do que os nossos problemas e as nossas limitações. Nós somos tão tontas, né? Desculpa dizer assim, mas é verdade, porque o nosso Deus é tão grande. O que é a tua incapacidade diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso? Não é nada. Não é nada. E muitas vezes nós limitamos Deus e ficamos no nosso mundinho. E aí Deus precisa nos tirar para fora, como Deus está fazendo nesta tarde, te tirando para fora do teu mundinho e te mostrando, olha Maria, olha Rosa, olha fulano, olha o que eu vou fazer no teu ministério, olha o que eu vou fazer na tua vida, olha o que eu estou fazendo. Deus precisa tirar a gente daquele mundinho para mostrar para nós o que Ele está fazendo. E nesta tarde, queridas, Ele te tira desse mundinho e te leva para fora e te abre a tua visão. O Senhor abre a tua visão espiritual nesta tarde e te mostra aquilo que Ele tem para você. Ele te mostra aquilo que Ele vai fazer na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, na tua família. Amém? E Ele nos pega pela mão e nos leva para fora do nosso mundo e nos mostra a realidade dele. Amém? E não a nossa realidade. Ele nos leva, querido, para uma dimensão do sobrenatural. Amém? É neste lugar que as coisas acontecem. Vamos ver o versículo 5? Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele
para a justiça. Queridos, hoje Deus te toma pela tua mão, te leva para fora e Ele te diz: olha, contempla o que eu vou fazer na tua vida e no teu ministério. Contempla o que eu vou fazer no teu emprego. Contempla o que eu vou fazer no teu marido. Contempla o que eu vou fazer com teu filho. Contempla o que eu vou fazer na tua igreja. Contempla o que eu estou fazendo. Ele fala para você nesta tarde. Ele te tira, sabe, desses seus pensamentos aí e fala: contempla o que eu estou fazendo. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Veja, queridos, pela fé, enxergue com os olhos espirituais. Queridos, espere com paciência no Senhor. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Provérbios 20, 21 diz assim: a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Abraão e Sara, eles creram no que o Senhor disse. Não creu? Eles creram. Até foram obedientes. Eles foram, né? Nós podemos ver isso em Gênesis 16, verso 5. Mas eles não souberam esperar o tempo de Deus. Querida, espere o tempo de Deus. Não gere projetos e sonhos fora dos planos de Deus. Não gere Ismael. Não, mas espere o tempo de Deus, porque Deus tem um tempo para você. Vamos abrir em Gênesis 16, 1 até o 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva. Que mulherzinha toma, me desculpa. Né, Sasha? Fazer um negócio desse, tá louco, meu? Que eu ia dar meu marido para uma mulher nada? Né? Tentando dar uma mãozinha para Deus, né? Mas que mulherzinha, né? Aí fala: toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu, aceitou ao conselho de Sara. Eu também vou te contar, viu? Não queria mais nada, né? Desculpa, safadinho, né? Aproveitou da situação, né? Então, meus amados, nunca tente dar um jeitinho. Não tente dar um jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro para alcançar a tua bênção? Não tenta não, o teu milagre. Não tenta não. Não tenta dar um jeitinho não. Eu não te conheço e por isso eu tenho liberdade para falar assim, né? Talvez você seja estéril. Talvez você não consegue gerar os sonhos de Deus. Talvez você até tenha a semente que Deus tem colocado no seu coração. Talvez já foi colocado no monte, né, em oração, em profecia, mas talvez você não consegue levar isso adiante. Talvez você aborte antes o projeto de Deus. Mas, queridos, Deus quer curar o teu ventre espiritual. Talvez por muitas vezes você começa grandes coisas e não leva adiante. Grandes projetos, logo desanima, logo aborta e não leva até o fim. Mas Deus quer curar essa esterilidade, para que você possa receber aquilo que Deus tem para a sua vida e entregar para Ele um projeto pronto. O homem tem o sêmen, a mulher tem o útero. O homem tem a semente, a mulher tem o útero. Deus tem a semente, nós temos o útero espiritual. E Deus coloca sonhos e projetos nas nossas vidas. Às vezes você pensa assim: é coisa da minha cabeça. Como muitas vezes eu pensei: isso daqui nunca vai acontecer. É coisa da minha cabeça. Mas era a semente que Deus tinha colocado no meu coração.
Queridas, Deus tem colocado semente no teu coração. Não aborte. Não provoque o aborto. Agora, se você está doente e não consegue levar essa gestação até o fim, nós vamos orar e o Senhor vai curar e você vai levar. E você vai entregar para o Senhor o projeto pronto. Porque assim como nós lemos lá no começo, Sara fez o que? Ela entregou para Abraão o projeto pronto. Sara entregou para Abraão Isaac. Qual é o teu projeto, queridos? Qual é a semente que Deus colocou no teu coração? O que você está gerando? Ah, mas eu não tenho nada. Tem sim. Duvido que você não tem, até uma criança que tem. Tem sim. Qual é o projeto? Qual é a semente que Deus colocou no seu coração? Você vai entregar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei a que tempo, mas você vai entregar para Deus a criança pronta, linda, maravilhosa. Você vai entregar para o Senhor a semente e o projeto que Ele colocou no teu coração. Você vai chegar com alegria. Senhor está aqui, gerando sonhos de Deus. Hoje você pode entregar para o Senhor. Senhor, está aqui, é uma criança ainda, mas já nasceu. Você vai entregar o seu projeto para o Senhor, os seus sonhos, que não são seus, mas que é do Pai. Quando a gente acaba sendo nosso, né? A mulher, quando engravida, é dela e do esposo. Esse projeto é teu e do Pai, é parceria. Amém? É parceria com Ele. E você não vai mais abortar projeto nenhum, que são dele. Não estou falando de Ismael, não estou falando do herdeiro nascido em tua casa, mas eu estou falando daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu estou falando da sementinha, do projeto, daquilo que você vem orando, daquilo que você vem buscando, daquilo que você clama a Deus, que está lá no fundo. Ninguém vê, eu não vejo. Sabe, a gente olha aqui, eu não vejo nada. Mas quantos projetos, quantos sonhos. Sabe, queridos, sabe qual é o lugar mais rico desse mundo? Cemitério. Muitos projetos ali que não foram colocados em práticas. Muitos sonhos que foram enterrados ali. Quando meu esposo estava ali, já acamado, já sem falar, eu cheguei para a médica e falei: ele não vai levar para a sepultura sonhos e projetos. Ele realizou. Tudo aquilo que Deus colocou na mão dele, ele fez. Ele vai para a sepultura vazio, porque ele entregou os projetos que Deus colocou na mão dele. Ele entregou pronto para Deus. Então, queridos, queridas, nesta noite, nesta tarde, né? É costume pregar à noite lá na nossa igreja, é de manhã e à noite também. Amanhã eu prego à noite lá. Então, queridos, vamos entregar o projeto pronto para o Senhor. Gênesis 17, no finalzinho, ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse, né, para Isaac, voltando um pouco atrás, né, de Gênesis 26, que eu pedi para abrir, não li. Ele diz assim, ó: sobrevindo a fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor, e ele disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. Aqui Sara, querido, já tinha gerado, já tinha dado a luz, já tinha entregado para Abraão o projeto pronto, que era Isaac. E Deus apareceu para ele e disse para ele não descer ao Egito. Sabe, queridos, nos nossos dias o Egito significa o mundo. Não desça para o mundo. Não desça para buscar enxoval para o seu bebê lá. Não serve. Não serve. As roupas do mundo não servem para o seu projeto. Não desça
procurar conselho no mundo. Não desça ao Egito. E aí, mais à frente, ele diz: anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E Deus disse para Isaac: não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser. Queridas, fique na posição que Deus te mandar. Não saia da tua posição. Não desça para o Egito. Porque foi para a liberdade, para a cura que Deus te chamou. Amém? Deus nos chamou para sermos livres, livres para conquistar. Mulheres saradas, livres, lindas, maravilhosas. Amém? Sem rancor, sem falta de perdão. Porque muitas vezes a enfermidade da alma impede que você gere os sonhos de Deus. Muitas vezes aquilo que machuca o teu coração, a falta de perdão, impede de você gerar e dar para o Senhor o projeto próprio. A semente tem. Deus falou? Falou. Mas se você não perdoar o seu esposo, se você não perdoar a irmãzinha lá da igreja que te pisou no calo, se você não perdoar, o seu patrão, seja lá quem for, teu filho, teu amigo, isso traz impedimento. E você pode até abortar os projetos que Deus tem para a tua vida. Então, queridas, é momento de cura. É momento, de andar na posição. Porque Abraão teve que ficar na posição. Ele teve que andar no centro da vontade de Deus para ser perfeito. E voltando lá para Gênesis 26, 4, 6, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, olha que lindo, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Que lindo, né? Queridos, a chave da bênção de Abraão está aqui. O segredo está aqui. Ele obedeceu e guardou a palavra, guardou os mandamentos, guardou os preceitos do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu na tua vida. Mas é necessário você se deixar curar. Como disse a pastora, cura da alma não é tão simples, porque você precisa querer. Você precisa estar disposta. E eu creio que se você veio nesta tarde aqui, você está disposta, amém? Amém. Está disposta a ser livre, para que você possa gerar os sonhos de Deus. Amém. Está disposta a deixar-se curar pelo Senhor, né? Porque Ele quer curar sim o teu corpo, mas Ele quer restaurar a tua alma. Sabe, queridos, eu vou contar mais um testemunho, porque eu prego contando a minha experiência. Por quê? Porque a palavra funciona. Porque eu provei e ela funciona na minha vida. Se ela funciona na minha vida, eu quero que você se alimente também deste pão. Amém. Porque não adianta nada eu pregar algo que não funciona, eu não acredito. Mas a palavra de Deus, ela é real e ela funciona. Eu já era pastora e um dia eu olhei para dentro de mim. Já era muitos anos, pastor, eu estava no auge do meu ministério. E eu olhei para dentro de mim e eu vi a minha alma ferida. Eu vi a minha alma cheia de buracos. Eu renunciei tudo e falei, eu vou ser curada, para depois voltar. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu sou pastor, eu sou líder, está tudo bem. Não, sou gente. Aí quando as irmãs olharam para mim, mas pastora, eu disse, eu sou gente. Eu sou pastora, mas antes de mais nada, eu sou filha do Altíssimo. E mais importante para Ele não é o meu ministério, sou eu, Helenice. Não é o meu ministério, sou eu. Aí eu olhei para dentro de mim, eu já estava no auge, estava vivendo assim, um momento muito rico do meu ministério. Eu olhei, estava vazia, minha alma ferida. Falei, eu vou me curar. Eu fui para o hospital de Deus. E lá passei pelo tratamento
tratamento do autismo. Oh, coisa boa. Sabe? Pela cura do Senhor. Aí eu voltei restaurado. Aí eu escrevi sobre como manter-se curado. Porque depois, queridos, que você é curado, você tem que permanecer curado. Por isso é que eu digo, aquieta a alma. Porque senão você não permanece curado. Quando a alma quer sobressair, fala, quietinha aí. Fica quieta. Se coloca no teu lugar. Porque grande é o teu Deus. Amém? Amém? Vamos, não tem mais coisas para falar, mas vamos colocar de pé e vamos estar orando, né? E se você, queridas, se encontra nessa situação, sabe, de que não tem gerado aquilo que Deus tem para você, se você não consegue, né? Nós vamos orar por você. Sinta-se na liberdade. Nós vamos estar, sabe, colocando as mãos sobre você, estar orando. Fabinho, tem aquele louvor lá que eu te pedi? Você conseguiu? Por favor, agora é a hora. Feche os seus olhos, querido. Fale com Deus Todo-Poderoso, porque Ele está neste lugar. O nosso Deus é aquele que sonda os corações. Como a pastora Vanderlei abriu o culto dizendo, Senhor, sonda o meu coração. E, pode colocar, queridos, Deus é o Deus que sonda o teu coração. Sabe o que é sondar? Sondar é ir lá no fundo, colocar uma sonda e tirar aquilo que não presta. Quando a gente faz uma obturação, um tratamento de canais, é colocado uma sonda e tirada toda a impureza. Feche os teus olhos e ouça essa canção. E depois nós vamos estar orando. Uma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Deus tem visto as tuas lágrimas. Ele vê que muitas vezes você não consegue. Mas o Espírito Santo está aqui nesta tarde te renovando. A presença dele é neste lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. A presença dele se alegra. O sonho dele é maior do que o teu. É aquele que de ti foi gerado. Você não imagina, minha mãe, ele te renovando. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, nada é maior. O teu Deus é grande. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Talvez você esteja cansada mesmo. Mas volte a acreditar. Oh, você vai sair daqui revigorada, minha irmã. Você vai sair daqui fortalecida. Oh, porque Deus tem te livrado. Oh, aleluia. Oh, você chegou até aqui porque o Senhor tem te guardado. Oh, aleluia, aleluia. Ele está aqui, amado. Ele está aqui, sinta a presença dele, aleluia. Sinta a presença dele enchendo o teu coração de ânimo e de força, aleluia. Sinta ele enchendo tuas entranhas. Oh, força para poder gerar. Oh, decanta, la mala xerianda, decanta. Olhando, la mala xerianda, decanta. Sinta ele aí no teu ventre, enchendo de força e vigor, aleluia.
te colocaria projetos que não sua vida, sobre as tuas entranhas. Diga comigo, eu tomo posse da fertilidade, da unção de fertilidade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, aonde eu colocar as mãos, eu sou fértil. Onde eu colocar os meus pés, a unção da fertilidade está sobre mim. Diga, meu ventre espiritual está cheio de sonhos de Deus, cheio dos projetos do Espírito Santo. Diga, eu viverei todos os projetos, eu gerarei os sonhos de Deus, os projetos de Deus, e eles vão nascer no tempo determinado, quando eu estiver pronta para viver todos os sonhos e projetos do Senhor. Deus, eu declaro que o teu poder, através do teu Espírito, vem sobre mim e gera os teus sonhos em mim, gera os teus projetos em mim. Senhor, sabemos que há um processo, mas o Senhor nos dará saúde, nos dará paz, para que nós possamos gerar no Espírito aquilo que nosso Senhor nos tem liberado. Em nome de Jesus, nós declaramos a unção da fertilidade, dos sonhos e os projetos do Senhor descer ao teu ventre espiritual nessa tarde. Pai, manifesta o seu poder. Eu repreendo toda a esterilidade em nome de Jesus. Eu tomo posse de você mesmo. Eu quero que você abra os seus lábios e clame ao Senhor pela sua vida e diga para o Senhor como exatamente você está. Que você possa dizer: Pai, só o Senhor sabe como eu estou. Só o Senhor sabe, Pai, as pedradas, as feridas, as pauladas que você tem recebido pelo reino de Deus, por aquilo que você tem carregado. Quanta rejeição, talvez pelo filho, pelo projeto que você carrega no Espírito. E eu repreendo todo contra-ataque contra a sua vida em nome de Jesus. Nós cobrimos a sua vida em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse da palavra do Senhor revelada ao meu espírito, porque assim como Sara viveu as promessas do Senhor no tempo determinado por Deus, diga: eu viverei todas as promessas do Senhor, todos os sonhos de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem gerado no meu ventre espiritual. Em nome de Jesus, no tempo determinado, nascerão os projetos, nascerão os sonhos, e eu tomo posse daquilo que é meu. Diga: eu não abro mão daquilo que eu tenho direito. Em nome de Jesus, nós liberamos no reino espiritual tudo aquilo que nós temos direito, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que o Senhor já conquistou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode orar, pastora. Aleluia, aleluia. Oh Deus querido, continue, Senhor, operando o teu milagre, Pai. Pai querido, continue, Senhor, curando e tratando, Pai. Oh Pai, o Senhor é tão lindo, Pai. Pai querido, muitas vezes não precisamos nem colocar a mão em ninguém, Pai, porque o Senhor está aqui neste lugar. A tua presença é real neste lugar. Minha amada, sinta a presença de Deus aí. Sinta Ele tocando aonde você não pode tocar, aonde o homem não pode tocar. O Senhor está te curando, o Senhor está te restaurando, aleluia, porque a presença dEle é neste lugar. Ore canta la mara cheiande, canta la mara cheiande, ore canta la mara cheiande, canta la mara cheiande, ore canta la mara cheiande, canta la mara cheiande, canta la mara cheiande, orianda la mara cheiande, orianda la mara que orianda la mara cheiande, orianda
consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas raro.